Sejam bem-vindos a mais um IELCast, é do Piauí. Do agro pro mundo. É verdade, hoje o bate-papo vai ser extraordinário. Nós vamos conhecer uma história de uma mulher que é uma das grandes, se não a maior embaixadora do agronegócio no Nordeste. E que espetacular que tenha sido no Piauí. Aliás, é do Piauí. Para o mundo. É verdade. Nós vamos falar de uma história extraordinária que começou há 21 anos atrás, nós estamos agora no ano de 2023. Hoje abrange muito mais negócios, mas quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre... Não é só o empoderamento feminino, mas é acreditar aonde ninguém acreditava que aquilo poderia acontecer. Acreditar no seu próprio sonho, no sonho da sua própria família e colocar como meta o trabalho e simplesmente a melhora de uma região. Então, acho que o questionamento desse bate-papo de hoje é falar assim, o que o Piauí deve e o que o Piauí deve a essa pessoa e que essa pessoa deve ao Piauí. Nós vamos bater um papo hoje extraordinário com ela, que é produtora rural, embaixadora das mulheres no mundo agro do Nordeste do Brasil. Ela é nascida em Carazinho, no Rio Grande do Sul, radicada no Piauí há 21 anos. A gente vai falar mais sobre isso, vai falar mais sobre a soja em especial, óbvio que é muito maior o negócio hoje, mas para você ter ideia, só para a gente dar alguns números, hoje ela possui, aliás, a família possui, o grupo possui uma fazenda de 91 mil hectares de soja. Acertei? Acertou. Ó, tá vendo? Uma salva de palmas para Anne Sanders. Obrigado pela participação hoje. Olha, gratidão por estar aqui. Gratidão pela minha história, pela minha família. E vamos aí, né, inspirar outras mulheres a praticar aquilo que eu consegui chegar até aqui. Verdade. Antes de a gente começar esse bate-papo, quero dizer que você está muito elegante. Você está parecendo alguém do agro, cara. Heron veste o homem atual. Muito bonito, muito elegante. Você já sabe onde você encontra Heron. Nas lojas Noroeste, Piauí, Maranhão, em todas as lojas no Teresina Shopping, você também encontra Heron. Eu quero agradecer a você que está acompanhando o nosso trabalho, a gente está muito feliz com tudo que está acontecendo. Nós estamos próximos dos 200 milhões de views no TikTok, a gente está muito feliz com tudo isso, no YouTube muito bem, no Kawaii muito bem, no Facebook muito bem, e é o primeiro podcast em TV aberta para todo o Brasil. São mais de 20 milhões de telespectadores todos os sábados às 10h30 da noite pela Rede Meu Norte, contando histórias transformadoras, o que é muito bacana. E se você consome um desses produtos que aparecem aqui atrás, os nossos patrocinadores, dá essa moral pra gente. Dê essa moral, ativa né? o sininho, dá um like e curta com a gente, tá bom? E deixa sugestões aqui embaixo, deixem sugestões aqui embaixo de quem você quer que a gente bata esse papo, ó. Lembrando que 2 vezes por semana a gente está aqui todas as terças e quintas-feiras, né? Bom, Anne, agora eu tô tentando pronunciar o nome do meio. Heinrich. É complicado. Heinrich. Anne Heinrich Sanders. Isso. A senhora é filha de quem? Olha, eu sou filha de Ana de Freitas Heinrich e de Herbert Heinrich. Eles são residentes, né? Hoje já partiram para o mundo espiritual e é de Carazinho. Mas a minha família, ela fez parte do Rio Grande do Sul, pois meu avô, Johann Heinrich, saiu de Lippensgrün, na Alemanha, e veio ajudar a construir a estrada de ferro no Rio Grande do Sul. E para mim é um motivo de orgulho, porque ela abriu horizontes, ela fez essa parceria Brasil-Alemanha, né, num momento em que renascia e se fortalecia o Rio Grande do Sul. E eles foram uma das 5 famílias que fundaram Panambi hoje no Rio Grande do Sul. Olha aí. Então, a família está no Museu de Panambi e lá se conta toda a história, porque é um orgulho para mim, né, vir de uma imigração que veio ajudar a construir o Brasil. Eu tenho uma curiosidade, ainda nessa comunidade, quando vieram, né? A língua já atrapalhou muito a língua brasileira. Como é que funcionava isso naquela época ainda? Olha, eles falavam e viviam na Baviera, né? E essa Baviera era o alemão gótico. E é um alemão
altamente difícil É da o raiz. pronúncia. E aí, eu não falo alemão. Não. Não, porque meu pai casou com a Zeferina, a Balbina Melo Pereira de Freitas. Olha isso, um português muito forte que chegou também no Rio Grande do Sul e encontrou a minha avó Nenê, e que era descendente de índio, e ela era bugre. Por que bugre? Índio com português se falava em bugre. Então, a minha língua, ela não dá aquela voltinha. É verdade. E para falar o holandês, o alemão, a língua tem que ser bem dominadora. E a nossa língua é durinha. Então, a gente não conseguia fazer a alegria do meu pai. E ele desistiu de tentar de ensinar. tentar. E nós todos agradecemos. Porque, na época, falar alemão e falar o português, a gente tropicava. E aí virava um português alemão-mão, sabe? Então, eu acho que isso aí deixava a gente meia constrangida, né? Para os outros rir, né? E ali já era um efeito não bom. E a gente deixou o alemão e foi caminhando pelo português. Pelo português, né? O abrasileirado, como a gente fala. Isso. Uma dúvida que eu tenho, é bom entender um pouco sobre isso. Eram quantos filhos? Ou são quantos filhos? Olha, da minha família, Heinrich, meu pai teve 6 filhos, 5 mulheres e 1 homem. Mas eu perdi 2 prematuros. O Tony, meu único irmão, aos 33 anos. E a Marisol, que era a nossa caçula, né? Eu perdi ela com 18 anos. Nossa. Num acidente de carro. E a nossa família sofreu essas 2 perdas. E já a gente começou a praticar, né? Aquele momento da partida, né? Eu acho que isso também me deixou mais forte. Eu noto que essas dificuldades, essas dores, né, lhe transformaram num verdadeiro trator de força, de resistência. Tem um aspecto que é interessante a gente comentar sobre isso, porque a cultura alemã, aliás, boa parte da europeia, ela é uma cultura completamente fria, de tato, de contato, de conversação, de bater papo. E a cultura brasileira é completamente diferente, é de abraçar. Você lembra na sua infância, assim, como é que essas histórias se misturavam? Olha, não é meio louco isso? É louco, é louco. Mas, assim, nós tínhamos muita interação ao trabalho. Nós tínhamos responsabilidade de produção. Cada um tinha o seu papel importante naquele momento de ajudar a mãe, de ajudar o pai. E eu vim de uma família que sempre foi lenhador na Alemanha. Mexeram com madeiras, eles faziam móveis, eles faziam aberturas, né, esquadrias, janelas e portas. Então, a especialidade deles era construir casas de madeira, era conseguir tirar a madeira, né? Era uma região fria? Região fria, sempre, né? Na Alemanha é muito frio. E no sul também. E essa expectativa de produzir, ela veio muito dentro da gente. E a gente trabalhava. E minha mãe, por parte de mãe, era agricultores, é agricultura familiar e de subsistência. O meu avô... Era de subsistência? Era subsistência. Ele trocava a mercadoria do arroz pelo sal. Ele ia buscar, né? Isso fazia de carroça, cavalo, buscar e trocar as mercadorias para a gente poder viver, né? Para a gente entender, assim, tô viajando aqui, Sim. eu quero entender. Vamos imaginar, aqui Teresina e a gente tem o interior. Lá na Alemanha, na época, seus pais, né? Que eles faziam todo esse comércio já, e posteriormente assim também. Era quanto de distância do grande comércio, assim, do grande... Olha, quando o meu bisavô saiu da Alemanha, né? Ele teve os filhos em Panambi. Já lá, né? Em Panambi, já no Brasil, né? E esses filhos casou com a minha mãe, que era filha de português e brasileira. E aí, essas profissões, né? O meu pai mexia com móveis, madeira,
E minha mãe era agricultora. E a minha mãe, na época, não tinha luz. A casa, a cozinha era de chão batido. Fogo de carvão, Isso. de lenha, né? A lenha. Era lenha, era. E os quartos eram de tábua, aquilo muito branquinho. Então, assim, era agricultura De mesmo. subsistência, né? E eles tinham gado, né? As vacas de leite. Era rico. Mas era um local. A pergunta é assim: era um local de muito distância dos grandes centros? Olha, eu, assim, Pela sua. pela minha cabeça da época, era muito longe. Eram umas estradas horríveis. Quando o meu pai dizia, vamos lá na vovó Nenê, ninguém queria ir. Porque a gente tinha que sair muito cedo. E a estrada era terrível, não era legal. E quando chovia, a gente caía na sarjeta, o carro atolava. Porque era barro, né? Não tinha nada. E a gente não gostava daquilo. Então, e não tinha luz lá. Então, nós já estávamos morando com meu pai e minha mãe na cidade, Carazinho. Como é que funcionava, por exemplo, a educação naquela época? Muito boa. Minha mãe, ela estudou nas escolinhas de madeira da época do Brizola. Ela fazia, era na pedrinha. O livro, a escrita dela era na pedra. Minha mãe alfabetizou nessa escolinha. Ela ia a cavalo com as tias, né? E estudaram todos. Isso me chama muita atenção. Extraordinário. Naquela época, lá não tinha energia, eles estudavam. E minha mãe, ela tinha um potencial maravilhoso. Quando ela veio para a cidade, ela cuidava da loja. Meu pai produzia os móveis e minha mãe vendia. Então ela é que era a máquina de vendas. Ela era. E ela era boa de venda, viu? E ela tinha tempo de educar? Muito. A gente vivia tudo junto, né? Era loja e era dividido por um armário e atrás era a nossa casa. Era no mesmo lugar. No mesmo lugar. Então a senhora começou a trabalhar com quantos anos, meu Deus? Eu sempre trabalhei. Eu tinha 6 anos e eu já ajudava a secar louça, já trazia a lenha para dentro do fogão. Eu já tratava os pintinhos, galinha, porque a minha mãe sempre teve criação para a gente se sustentar. A gente lavava o chiqueiro, cuidava dos porcos. Então, assim, eu vivi numa época bem primeira, mas eu casei e parti do Rio Grande do Sul para espanto da minha mãe, porque a minha mãe tinha um sonho comigo. Eu era, assim, muito capaz. Eu, aos 14 anos, eu era auxiliar de professor na escola Nossa Senhora Aparecida, em Carazinho. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu acho que a senhora pode deixar uma mensagem extraordinária para a internet. Porque hoje, menino de 14 anos nunca pode ajudar, nunca pode trabalhar por isso, por aquilo, enfim, uma série de situações. Mas, assim, lhe deixou algum trauma ter ajudado desde muito cedo seus pais? Não, porque a gente usava aquilo de uma maneira para brincar, entendeu? Era tudo muito saudável. A gente lavava roupa, aí a gente tinha que passar, porque isso a gente tinha que aprender para a vida. Responsabilidade. Exatamente. A gente aprendeu a cozinhar, nós amávamos cozinhar. Então, as lidas, né? E ajudava meu pai na oficina, na marcenaria. Eu lixava os móveis. Com 14? Sim, senhor. Nossa. Então, a gente ia na escola, estudava, tinha tempo de sobra, o pai chamava, vem cá me ajudar, né? Vamos lixar esse móvel. E aquilo eu acho que devia ser assim, um prazer estar perto deles, né? A gente, nossa, era muito bom. A senhora consegue lembrar dessas memórias afetivas, assim? Muito, muito. Porque ele, na época do móvel de pé, de palito, sabe? Qual era o móvel? Os pés do Ah, o que era menorzinho, mas apelado. fininho. É dessa moda que eu vi o meu pai produzir. A moda do sofá de recanto. É aquele sofá orgânico que hoje está na moda, né? Não aquele reto, orgânico. Eu vi meu pai inventar esse sofá. E vinha gente de Porto Alegre Para comprar com para ele. comprar, para mandar fazer, trazia tecido, queriam fazer aqueles conjuntos de sofá. Ele talvez, ele era um cara que era o criador, né? E a sua mãe muito máquina comercial. Então, assim, qual dos dois modelos foi o que lhe inspirou mais?
Ou é a união dos dois? Eu acho que os dois se completavam. Minha mãe era fortíssima. Minha mãe ia nos bancos, minha mãe pagava, a minha mãe era o financeiro. A minha mãe... E assim, vou falar, os móveis eram entregues de carreto, de carroça, com cavalo. Olha aí. Seu pai fazia só, não? Ele fazia só. Sério? Só. Ele trabalhou sempre só. E ele tinha tudo. A plena, a serra-fita, Então devia sair numa perfeição. a lixadeira para preparar aquelas madeiras. E no mesmo lado, na mesma partida, a família do meu tio fazia esquadrias, janelas de madeira, fazia portas. Já pensou? E o meu avô era o homem que selecionava as madeiras. Tinha um pátio muito grande que guardava essas madeiras para elas secarem, para ser preparadas. E era meu avô que sabia colocar aquelas madeiras para que elas secassem e não empenassem. Então, eu vejo assim que eles eram uma família de construtor, né? Eu tô encantado aqui, que parece uma fábrica, né? Cada um tem sua... É como se tivesse cada um galpão e cada um tivesse a sua responsabilidade e todo mundo se ajudava, né? E assim, era muito dinâmico. Quando a minha mãe vendia, a minha mãe corria na oficina, que era longe, para avisar meu pai que tinha um carreto para entregar. E era tudo muito controlado. Ela já... Anotava tudo, fazia nota. Já pensou? A minha mãe... Há quantos anos isso, gente? Gente, eu tô com 60, vou fazer 65 anos. Mas não parece. Não parece mesmo. Foi os 20 anos da minha vida. Mas eu tinha um sonho. Duvido você saber que sonho eu tinha. Olha aí. Sonho de empreender. De ter um negócio... Não, de ir para outro lugar. Nonoleta per amarti, nonoleta per uscire sola con te. Cantar. E non avrei nulla la darti. Assim, eu queria ser cantora. Artista. Sabe o que eu fazia? Ah. Domingo, no matiné, depois de ir à missa cantar no coral? Ia pra rádio cantar. Que massa. Clube do Sobrinho. Alô, garotada, alô. Está no ar o Clube do Sobrinho. Clube do Sobrinho. Sobrinho, vamos cantar. Mas da onde surgiu o desejo? Olha, na escola, porque tudo que era apresentação, eu era a menina que ia Que ia falar. que ia cantar, Que massa. que ia organizar as apresentações. Quando as irmãs descobriram isso, e eu ganhava prêmio na rádio, nossos prêmios era ingresso para ir no cinema. Aí, se eu conseguisse ultrapassar todos os concorrentes e ficar no trono, tinha um trono. O mais bonito é que o microfone era de fio. Descia do teto. Descia do teto e eu não conseguia alcançar. E eles colocavam uma mesa para mim subir na mesa, porque eu não alcançava no microfone. E seus pais falavam o quê? Era orgulho. Era orgulho. Meu pai, ele levava a gente nos festivais de corais. A nossa vida era participar, tá? E ganhar bolsa de estudo. Eu ganhei bolsa de estudo do governo do estado para fazer teoria musical e técnica vocal. Porque eu era um potencial. E sabe o que eu me tornei? Duvido. Manager de carreira, sei lá. Não, uma regente de coral. E eu fundei... Deve ser, é uma espécie de manager de gente ali. E eu fundei o coral do Colégio Nossa Senhora Aparecida. E foi um sucesso. Eu montei o conjunto, bateria, guitarra, baixo, órgão, e as crianças, e o corpo de dança, e a solista. Eu fiz esse treinamento de coral. E a gente viajava e se apresentava. Festival internacional,
A gente competia com escolas, com corais grandioso de Porto Alegre, de todo o Rio Grande do Sul. Aí já tinha o quê? Uns 16? Não, eu tinha 13 anos, 13 14, aninhos. 15, né? 16, 17, 18. E amando isso. Ah, eu amava. Só que tem um segredo. O meu marido nunca me viu cantar. Os meus filhos nunca me ouviram e souberam que eu cantava. Porque quando eu casei, eu deixei toda essa história para trás. E onde é que a senhora conheceu seu esposo? Eu conheci em Não Me Toque. Por quê? Porque minha irmã namorava o irmão do meu marido. Não me toque. Me perdoe a minha ignorância, eu quero entender. Era um local? Uma região? É uma cidade perto de Carazinho. Eu quero entender a nossa... Altamente agrícola, se produz maquinário, a Não me Estara, exato, a Estara, a Jã, é uma potência na parte agrícola. É quando a senhora falou, agro. onde é que você conheceu? Não me toque. Aí já... Não me toque. Na época, os jovens não gostavam desse Não Me Toque. Pois é. E eles trocaram o nome por Campo Real. Nós amávamos Campo Real. Mas Não Me Toque por quê? Porque lá tinha uma planta que tu tocava nela e ela dormia. Então ela dizia, não me toque. E lá tinha muito essa planta. E acabou Aí, ó. a Amo Não Me Toque. Olha só. Amo, não me O toque. agro, olha lá, ó, o agro. Lá é o chão fértil das inovações, do agro. Foi lá que tudo começou, né, com a família do Cornélio, que vieram da Holanda e vieram para transformar, né, fazer parte da Olambra em São Paulo, né, Cooperativa Olambra. Esses holandeses foram abençoados, né, na partida deles e vieram para o Brasil, colocaram a família em cima de um navio. O seu Cornélio lá já mexia com essa parte agro na Alemanha? Não, na Holanda, perdão. O Cornélio nasceu, Nasceu aqui já. no Brasil. Mas a família dele já mexia? Olha, poucas. Eu só estou tentando entender para ver essa corda, né? Eles mexiam, na época, criação, era Mas era muito intimista, muito... Muito pequenininho, Holanda é muito pequeno. E a minha família, Heinrich, saiu da Alemanha antes da guerra. A Alemanha com holandeses e portugueses. E a família do Cornélio saiu da Holanda após guerra. E a minha emoção maior é que eu fui conhecer a Holanda, eu fui fazer a viagem que a minha sogra fazia todo ano para a Holanda, que ela ia ver a família. Eu fui fazer essa viagem depois que minha sogra faleceu, bem depois. Nós não tínhamos condição de ir, mas a gente foi. E eu me emocionei, porque o trajeto que ela fazia sozinha, e ela só falava holandês, eu fiz. E quando eu cheguei na Holanda, eu imaginei, eu senti o sentimento dela chegar naquele país. Como foi sair daqui? Qual era esse trajeto? Por avião. As primeiras viagens foi tudo navio. Mas depois ela ficou viúva muito cedo. O pai do Cornélio faleceu com 40 anos. Novo. Ele trabalhou muito, foi impactante, foi deixar a família para trás, irmãos, tudo, e entrar no Brasil só falando holandês. E eles atravessaram 1000 dificuldades, mas era uma família muito forte, né, de pioneirismo, né, igual a minha família alemã, né? Igual, e essa característica, né, dos desafios, eu acho que a gente tem. E a senhora conheceu ele lá nessa cidade. Como é a recordação desse encontro? Olha, ele trabalhava muito, ele já era agricultor, ele plantava, colhia, ele era um jovem e eu comecei a enxergar nele um homem que trabalhava, um homem diferente. E o meu pai começou a me investigar. E aí? Ele começou assim, tudo que o pai tem que fazer é assim, o que você procura num homem, né? E eu dizia, qual é a característica? Eu quero casar com um homem trabalhador. Esse era meu conceito. Muitos diziam, eu quero casar com médico, eu quero casar, né, com... Homem rico. Com artista.
eu queria casar com um homem trabalhador. E eu vi esse trabalhador nele. E muito fruto do que você via em casa com seu pai. Só que era numa versão diferente, entendeu? Aí já tinha as colheitadeiras, as Clayson na época, né? Era uma inovação. Eu lembro do agro se movimentar, de começar e ficar forte. Eu lembro dessa época, entendeu? Todo mundo dizia os granjeiros. Não era o agro, eram os granjeiros. Não era fazendeiro, eram os granjeiros. Aquilo era poder de transformação, poder de fazer um negócio grande. A transformação do agro, né? Exatamente. Então, veio dessa grandeza aí lá de trás. E aquilo, para mim, era ponto de despertar o olhar. Quando foi a primeira vez que a senhora o viu? Eu vi numa festa que a família deu depois de uma colheita. Ela convidou a família, a nossa família, para participar. E a gente foi nesse churrasco. E eu achei aquilo maravilhoso. O churrasco ele. Você plantar, você colher e depois comemorar. A comemoração. Gente, realmente é lindo. É lindo. A minha família dos Heinrich, eles plantavam uva, faziam vinho E também. tomavam vinho. Então, eles comemoravam também. Então, essas comemorações tinham sintonia, entendeu? Tava ligado. E aí, quando a senhora o viu? Eu vou falar para vocês, a minha voz mudou, os meus olhos brilhou e eu era uma mocinha diferente. Isso dito pela minha melhor amiga, Ana Rita Ferronato, que hoje mora em Porto Alegre. Ela disse, nossa, tu tá apaixonada. Eu disse, olha, eu queria casar com esse homem. Eu tô apaixonada. E ele não olhava para mim. Eu tive que lutar por ele. Sério? Porque ele queria trabalhar. E ele tinha as moças que gostavam também dele, lá de Não Me Toque. Então as meninas já... Claro, era um homem trabalhador, um homem de futuro. E eu estava na concorrência. E como é que a senhora venceu essa concorrência? Eu rezava. Eu vou contar para vocês. Quando eu ia lá e via ele, eu ia para casa e dizia, por aqui tu passarás, e por aqui tu lembrarás, e por aqui tu se apaixonarás por mim. E assim aconteceu? Aconteceu, a gente namorou, Quem pediu? Eu fui fazer uma viagem para São Paulo, na escola, né? Coisa de escola. E na volta, ele anunciou na família dele que ele ia trazer uma pessoa importante para jantar. E essa pessoa era eu. Quando eu cheguei lá, as irmãs deles falaram assim, não, você não pode casar com ele. Por quê? Porque a preferência era ele casar com uma holandesa. O barrismo familiar daquela época. E tipo assim... Sangue puro. E assim, a minha irmã já estava casada com o irmão. Então, 2 irmãs e 2 irmãos... Já ia. Eles não queriam. Quando eu falo sangue puro, que é da mesma nacionalidade. Mas E eu lembro muito bem que a minha avó conversava com a minha sogra e elas se entendiam no alemão, holandês e alemão. E meu pai também. E para mim, aquilo era importante. Né? Eu digo, eu não estou fora. O diálogo, né? Não estou fora. É cultura. É língua. Eu não falo, mas meu pai, minha avó, estou dentro. Mas assim, a minha avó sempre tentou também fazer a gente falar em alemão, incentivar. Mas a gente não conseguiu mesmo. E aí, aconteceu o jantar. Aconteceu o jantar, cheguei lá. Contra as irmãs dele. Sim. E depois de muitos anos eu fui tirar essa história limpa. Foi, não foi? Eu já estava casada, eu já tinha filho, agora, minha filha. Eu provei. Eu sou a companheira do seu Cornélio. Até o final da vida. Até o final da vida. E eu dei o máximo de mim para ser a mulher perfeita.
Quando elas chegavam, anunciavam, dia tal, tal, nós iremos passar na sua casa. Gente, era muito trabalho para deixar aquilo brilhando, tudo organizado, porque elas abriam os armários, elas olhavam as arrumações. Sério? É porque hoje, se a gente fala isso, é completamente invasivo, né? Mas elas queriam ver se a Sim, nossa irmão, entendi. estava sendo bem cuidado, bem tratado, né? Ela fazia esse relacionamento. Eu percebo assim que a sua casa é o seu palácio, então deve ser completamente inundado por comida, por quando vai receber alguém. É bem essa pegada, né? A grande satisfação é a gente pôr na mesa o melhor que a gente tem para acolher, para receber. E isso a gente né, recebeu da família, é cultura, né? É formação. E é bonito. E é lindo. É bonito, concordo com a E senhora. a gente faz isso e pratica isso até hoje. A pergunta, e aí vocês começaram a namorar, com quanto tempo casaram? A senhora Olha, e seu Cornélio. Eu casei com 20 anos. Cornélio Eu jurava que você estava falando aí com 17, 16. Não, a gente namorou 2 anos. Com 18 então começaram. Mas olha o desafio. Olha o que aconteceu. Nós começamos a namorar e colocaram o Cornélio numa missão importante. Eles tinham as propriedades no Rio Grande do Sul, mas eles tinham comprado uma propriedade em Mato Grosso do Sul, Dourados, em sociedade com o Milton Schmedic. E para abrir essa fazenda, era uma fazenda de 900 hectares. E essa fazenda estava sendo formada e ao cuidado do irmão dele, um dos mais velhos que o meu esposo, o Henrique. Henrique e a Anne casaram e foram para essa fazenda. E o Cornélio foi destinado a uma nova área que foi em Paracatu, Minas Gerais. Essas áreas, ele foi lá para fazer a abertura, Fazenda Boa Sorte. Para conhecer... Não, para abrir. Para abrir mesmo. Para abrir, para construir, fazer alojamento, oficina, montar a estrutura de uma fazenda. E o Cornélio foi embora. E eu ficava 6 meses sem ver ele. E não tinha WhatsApp na época? Não, era carta. Era As carta. cartas, né? As cartas. Eu tenho até hoje. Sério? Tenho. Eram quantas cartas por semana? É duas, assim. A gente mandava 2 cartas, só que ele não me escrevia de volta. Sabe o que ele fazia? Ia na telefônica. E ligava? E ligava. Ele ia, esperava a ligação completar. Ele viajava até a cidade para fazer a ligação. Amor, viu? No domingo, à noite, depois da missa, eu ficava esperando, né? Nós já tínhamos o telefone por conta da loja, meu pai tinha loja, daí foi crescendo, foi evoluindo, nós já tínhamos telefone. A telefônica de Carazinho, meu pai foi acionista, porque para montar aquela telefônica, a gente tinha que comprar ações, né, do governo para ganhar e baratear A custo. linha. Para ganhar a linha. Tem Que era direito, né? A linha antigamente, para quem está em casa, você tem telefone em casa, a linha antigamente era como se fosse uma casa. Era uma coisa assim de luxo mesmo. Era. E só poderia ter quem realmente Tivesse condições. tivesse condição e precisasse. Então, isso alavancou o nosso negócio, né? O telefone. Porque daí, Porto Alegre, eles ligavam, marcavam, estaremos aí, vamos fazer um sofá, o que precisa levar de material. O meu pai já fazia os contatos do que ele ia fazer e produzir pelo telefone. Então, isso aí foi... E aí Já foi uma foi- explosão de vendas, né? Já foi um adiante grande, né? Foi. E daí, nós já fazia propaganda na rádio. E aí, foi fomentando o negócio. Bom, aí 6 meses ele foi, vocês ficavam 6 meses, ele ficou quanto tempo nessa fazenda? Olha, ele ficou mais ou menos 1 ano em Paracatu. E aí, ele teve que ser colocado em Dourados. Por quê? O Henrique, ele resolveu sair da sociedade. Aí tem o negócio dele próprio. Foi o primeiro que saiu da sociedade. Condomínio Irmão Sanders, né? E eles já até, na época, eles faziam semente, né? Eles eram produtores de semente, né? Lá no Rio Grande do Sul. E aí eu sei que ele veio para Dourados para tocar o negócio. E foi ali que ele sentiu a necessidade de noivar. Nós noivamos.
E com 2 anos a gente casou. Né? Casamos e eu já casei levando na bagagem um filho. Sério? Sim, porque eu acredito que a nossa união foi efetivada com a vida do meu filho mais velho, Qual o nome dele? Gregory Sanders. Que hoje trabalha, Gregory. obviamente, com vocês, né? Trabalha com nós, né? E a expectativa foi o primeiro neto homem Sanders. E ali a gente começou a nossa vida, né? E eu encarei tudo muito tranquilo. Eu fiquei 6 meses também sem ver meus pais. 6 meses também, né? Casei e fui embora. Naquela época, existia alguma espécie de preconceito sobre isso? Ou a família era muito tranquila quanto a isso? Porque eu vejo uma mulher empreendedora, dona de si, Sim, né, muito forte, sim, colocando as suas opiniões acima de tudo e o que sim. não é todo mundo que engole. Não, mas tu imagina, a gente ficar 6 meses sem se ver. Quando a gente se encontrava, no final, era uma explosão de amor. Então, isso aconteceu, foi uma coisa assim, natural. Mas ficou só em segredo entre eu e o Cornélio. A gente foi embora sem ninguém saber. A gente conseguiu segurar esse segredo. Porque eu acho que eu ia decepcionar muito meu pai e minha mãe. Porque era uma coisa, assim, não tinha acontecido e não acontecia isso na época, Óbvio. né? Mas, para mim, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque eu precisava, né, entrar numa vida de mulher. E eu já entrei com eu, ele e nós. Então, ele não foi só o seu Cornélio que foi o divisor da sua vida, mas o seu filho foi Foi ele que virou a chave, assim, por completo. Foi uma responsabilidade assumida mesmo. A gente fez, a gente faz e a gente é da gente. Então, isso eu achei muito bonito, porque ele me protegeu, né? E a gente foi embora. E agora, para dar a... Meu pai, ele ia vir depois de 6 meses. Isso na cidade, vocês tinham ido para... Dourados, Mato Grosso do Sul. E para mim dar essa notícia, o meu pai está chegando e agora como é que a gente vai fazer? Eu não posso deixar meu pai chegar aqui, ele já tem que vir sabendo. E aí o Cornélio foi dar notícia para minha irmã, nós queríamos dar uma notícia que a Anne está grávida e o bebê vai nascer prematuro. Prematuro. Nossa, mas vocês são muito jovens, tinha que viver mais a vida de casado, se adaptar. Não tinha energia na fazenda, não tinha água, tudo de poço, não tinha... Era eu e ele e a fazenda, em Dourados. E aí, eu acho que... não, o meu pai chegou. Não, mas a gente... Sabe o que o meu pai faz? Sim. O meu pai traz o berço que ele fez para mim quando eu nasci. deve ser uma imagem Ele muito... muito forte. Ele colocou o berço em cima da Belina e vem ele, a mãe, a Helenita, a Marisol e a minha sobrinha Suzana. Vem nos visitar e trazer o berço. Um berço que me acolheu, um berço que acolheu o Gregory, que acolheu a Grace, que acolheu o Gederson e que acolheu meus 4 netos dentro desse berço. O mesmo berço? O mesmo berço. Feito pelo seu pai? Feito pelo meu pai, de madeira. Sabe qual madeira? De laranjeira. Ele cortou, junto com meu pai, um pé de laranja muito antigo, que já não dava mais laranja, de tão velho que era. E essa pé de laranjeira se transformou num berço. Um berço que abrigou e nos cuidou. Acredito que a senhora tenha esse... De geração para geração. Eu carrego esse berço. Está Até- aqui no Piauí. Tá aqui, né? Tá. E E deve ir para um museu, no mínimo. Já está no museu. Eu falo que a minha casa na fazenda é um grande museu vivo, porque ela conta a nossa história e tem tudo da nossa história dentro. Mas nós vamos chegar já já lá.
Como acredito que tenha sido uma situação pontual. Eu queria entender ainda como foi a relação do seu pai entendendo tudo isso. E daí por diante a gente entendeu o Piauí na sua vida. Olha, o meu pai, quando chegou e me viu, eu tão amável com o meu esposo, meu pai ficou encantado. Como a gente se amava, como a gente se tratava. E como meu pai tratou o meu marido e como meu marido tratou o meu pai e minha mãe. Por quê? A minha mãe não queria o nosso casamento. Não? Não, Por porque quê? a mãe sonhava que eu fosse ser cantora, que eu fosse me formar numa universidade, eu era muito capaz. E que ela não queria nenhuma filha passando pelo processo que ela passou de ir para o mato. Eu vim do mato, eu saí do mato para a cidade, agora eu vou ter que aguentar a minha filha indo para o mato e longe. Não. Minha mãe chorava pelos cantos da casa. Meu pai escrevia a carta para nós contando que a minha mãe sofreu demais a minha separação, né? Mas quando eles chegaram lá e viram que o casal estava ajustado, estava feliz e que tudo estava em harmonia, o comando da fazenda, eu ajudando o marido e ele feliz e realizado, foi Foi o que precisava. a minha mãe ficou apaixonada por ele. E a minha mãe pediu desculpa para ele. E o Cornélio, ele fala, ele conta, olha, minha sogra não gostava de mim, mas no fim ela virou a minha fã. Que bênção. É. Que bênção. E aí, aí vocês passaram quanto tempo ainda lá? Olha, a gente passou lá quase 20 anos. Quase 20? Ó, eu falo que a minha vida tem 3 fases. Os 20 anos eu casei, os 20 anos que eu vivi, que eu tive meus 3 filhos em Dourados, Mato Grosso do Sul, e os 21 anos que eu já vai completar dia 10 de agosto desse ano, 22 anos aqui no Piauí. Olha, que maravilha. Eu quero entender como é que o Piauí apareceu na sua vida. Crescimento, transformação, produção de algodão. Mas vocês conheciam o Piauí? A senhora conhecia em especial? Não. Isso mas assim, o Cornélio tinha essa pegada de buscar, de empreendedorismo, de inovação, de crescimento. E a gente venceu, a gente transformou e foi um processo de crescimento, plantio, soja. E aí a gente foi... Isso ainda lá. Lá em Dourados. Nós fomos plantar batata. A gente plantou ervilha, lentilha, feijão. A gente plantou trigo, muito trigo lá em Dourados. A geada vinha e a gente perdia o trigo do frio. O Cornélio de trator passando corda em 2 tratores para tirar o orvalho do trigo, para não deixar congelar o grão, o líquido que estava ainda, o grãozinho se formando, a seiva, né? Então, assim, a gente sofreu mesmo. E ele trabalhava quantas horas por dia? Cornélio, se deixar, ele vira o dia e a noite. Ele era, assim, uma pessoa que sempre trabalhou, sabe? Até porque ele entende do processo todo. Todo. E, assim, se hoje tu pegar um engenheiro, um financeiro, né? Ele dá show. Ele sabe o que está fazendo, ele sabe o que ele está, né? Ele dá aquele impacto mesmo. E o estudo dele, a formação dele é agricultor. O conhecimento dele é agricultura. Até porque ele conheceu no trabalho, né? Ele começou a agricultura no zero. Começou, entendeu? Quando a agricultura começou. Então, ele pegou todo esse desenvolvimento, esse potencial de crescimento e inovação, está na mão dele. É por isso que eu tô... Então, ele começou a... Não vou dizer que estagnou, óbvio que não, onde vocês estavam, em Dourados, mas eles já procuravam novas terras, de novos investimentos. E a única divisa agrícola que a gente tem, eu não sei se ainda tinha ou tem no Brasil, mas o Piauí hoje é uma grande referência, extraordinária. Para o Brasil inteiro tem feito história e vai fazer muito mais história, acredito nisso.
E aí é onde aparece o Piauí na vida de vocês? Aparece o Piauí, que apareceu um problema de familiar, né, de doença, que o mentor de todos os projetos, que é o Gerardo Sanders, de Paracatu, ele é um inovador nessa parte de irrigação. A maior irrigação foi montada na propriedade deles, em Paracatu, né? E ele apresentou um problema de doença e ali a gente acabou tendo que ir para Paracatu e nós vendemos todas as nossas áreas em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e fomos se juntar, né, nesse momento que eram somente os dois, que já os outros já tinham saído da sociedade e permanecia Gerardo Sanders e Cornélio Adriano Sanders nessa sociedade em Paracatu. E ali, com essa doença, eles já começaram também a se separar, porque os filhos, né, já estavam começando, principalmente o Gregory, ele já estava assim, se empenhando e se mostrando que ele ia entrar no agro, né? Mas, assim, o que nos motivou ir subindo foi a busca de uma terra para plantar algodão, uma chapada, aonde no Mato Grosso do Sul a gente não conseguiu ter muito êxito com o algodão, por conta, nasceu lá todo o empenho de inovação dentro do algodão, amparado e ancorado com a Fazenda Itamaraty, em Ponta Porã, do seu Olacir Moraes, que ele estava com a tecnologia e inovação no algodão, e a gente foi aprender. E nesse aprendizado, a gente fomentou e desenvolveu a inovação do momento novo do Brasil no algodão, entrando no Mato Grosso, né? E nós motivando, incentivando, e foi crescente, né? E lá então foi a grande escola, foi a grande revolução do algodão. Foi crescendo e a gente levou para Paracatu. Só que Paracatu também não deu certo. A gente tentou plantar nos pivôs, mas não deu certo por problemas. Não era o lugar, mas a gente persistiu em Paracatu plantando algodão e tudo mais. Mas com o agravamento da doença do irmão do Cornélio, a gente já se separou, a gente já procurou um crescimento e aonde a gente veio parar no Piauí. Alguém falou do Piauí para vocês assim? Olha, a gente participava muito de reuniões e a gente participava já da FMC, ela tem um grupo, né? E a gente viu nascer esse grupo, né? Que é a Brapa, que é a Associações dos Produtores de Algodão, e as federações, né, do algodão, e a gente fazia palestra, inovação, é uma multinacional focada em desenvolvimento. Sim. Então, foi ali, numa reunião em Fortaleza, no encontro da FMC, né, no Clube da Fibra, que se falou, né, de a nova fronteira do Piauí, que era Chapada. E a gente veio conhecer, o meu esposo veio conhecer em 2000. E aí, quando vocês chegaram? Bom, ele veio conhecer em 2000, gostou da região, mas não gostou das áreas. Aí, em 2001, início de 2001, vim eu, Cornélio e o meu caçula conhecer o Piauí. A gente chegou em Barreiras, sim, Bom Jesus. Barreiras ao meio-dia, fomos chegar em Bom Jesus à meia-noite. De cara, se apaixonou? Não tinha estrada. Dava para desistir. Mas não desistiram? Não. Quando a gente chegou ali naquela chapada, onde é a nossa propriedade, eu me apaixonei. Eu senti que ali era meu compromisso de crescimento. Ali era o meu lugar. E por incrível que pareça, as coisas aconteceram e a gente parou ali. E a gente veio, né, para plantar soja. A gente passou muitos desafios, porque nós não tínhamos semente desenvolvida para aquela região, que é totalmente diferente de Minas. De outros solos. Outro solo. É um cerrado muito carente, o sol escaldante e chuvas irregular. Foi uma missão
e um desafio grandioso a descobertas de novas genéticas e sementes que pudessem dar certo ali. Isso não é do dia para a noite, né? São Não. quantos anos já? 21. Vai fazer 22, 22 anos. 10 de agosto. Vocês começaram com quanto espaço de terra? Inicialmente era 3.000 hectares, daí foi aparecendo outras áreas. Hoje são 91 mil hectares. Eu fico muito feliz, assim, sabe? Primeiro eu acho que... Desse potencial do Piauí. Mas assim, eu estou falando sobre família ainda, sobre história, né? De vocês terem destinado um amor tão grande ao Estado e o Estado ter acolhido de uma forma, parece que era para ser. Era para ser. Não tem outra coisa, né? É. E a gente tem imagens Vocês geram quantos empregos hoje lá? Olha, eu acredito que diretos e indiretos nós estamos perto de 1.000. Gente, isso é extraordinário. E a gente queria crescer mais. Mas o Cornélio colocou o pé no freio. Se fosse pela senhora... Ai, eu queria. Quando a gente montou a usina de Olha lá. algodão... Olha isso, olha essas imagens. Olha, isso aí, olha como é que a gente faz. Olha a felicidade dos nossos colaboradores. Olha uma colheita, olha uma estrutura, Não é todo o incrível? empenho. Olha isso. Isso aí é os 100 anos da imigração holandesa no Brasil, que eu fiz a referência. Ah, se você não sabe, isso é no Piauí, tá? Isso aqui é no Piauí. Isso aí é nós. A gente é altamente crítico. A gente briga, a gente discute, a gente opina. A gente... Olha o seu Cornélio. Ele é a pessoa, assim, que se dedicou de corpo e alma. E ele tem a gratidão, ele tem o amor que a gente tem por vocês aqui, sabe? De estar aqui, de vocês ter nos acolhido, de hoje a gente ser cidadão piauiense, de hoje... E de fato, né? Somos, a gente se sente... Olha a família. Olha as imagens. Olha eu subindo ali. Olha volta o essa imagem, município. volta rapidão, volta. Essa imagem aí, inicialmente ali. E assim, eu tenho informações lindas que a senhora pretende montar museus. Ai, meu Deus. Olha, eu sou meia doida, assim. Então somos. Olha aí, ó. Olha lá, ó, a Toyota, olha os atoleiros, ó. Olha a subida da Isso é serra. a chegada no Piauí. Olha a família lá do Cornélio. Olha a estrutura quando eles chegaram. Olha o pai, olha a mãe, olha o tanto dos filhos. Cornélio era uma criança e já trabalhava ajudando o pai. O vizinho mais próximo ficava a quantos quilômetros? Lá da onde? No Piauí. No Piauí. Ai, gente, nós estava pertinho do município de Sebastião Leal. A gente se sente em casa até hoje. É um pulinho até Sebastião Leal. Eu acredito que todas aqueles munícipes dessa região, olha lá, ó. a maioria trabalham lá, né? Sim. E assim, eles viram a gente chegar. Olha aí que lindo. Eles viram a gente crescer. E eles fazem parte desse crescimento. E eu fiquei mais encantada ainda que a senhora é muito ativa nas redes sociais. Olha, quando eu passei uma pandemia, olha a minha família que linda. Volta lá, por favor, só para ela falar quem é quem ali. Eu estou encantado com a história. Eu acho que tem que ter mais episódios aqui para a gente falar do posterior agora, né? É porque tem uma primeira parte e tem que ter o episódio 2, né? Olha só, né, a minha filha Grace, que ela é formada em Direito e ela faz a gestão administrativa, ela é diretora administrativa. O meu caçula, que se formou médico, no 2º ano de residência, deixou tudo para entrar, né, incorporar no grupo. Ele faz gestão de risco de negócio. Aí vem o Cornélio e vem o Gregory. Que é o do meio. Eu não vou dizer que é a sua grande paixão, porque aí vai ficar com ciúme de todo mundo. Não, não existe grande paixão. Eu falo desde o início da conversa, quando fala, brilha muito seu olho. Mas assim, cada um tem um potencial especial. Tem um potencial. Cada um me surpreendeu com a sua competência, né? E com o seu impacto dentro dos nossos processos. Olha, só para você ter ideia, essa fazenda ela já foi premiada pela Forbes, né? Junto ao seu Cornélio e toda a gestão de vocês. É impressionante a quantidade. Assim, a minha ignorância não permitia entender
o tamanho disso, porque eu não consumia esse tipo de informação. E quando foi me apresentado, eu fiquei assim, simplesmente encantado. Tem certificação internacional. Tem. É um negócio que expande. E quando você olha assim, você pensa que não está no Piauí. Verdade. E a pergunta que eu queria fazer para a senhora, para a gente fechar sobre isso, era justamente essa. Existe alguma dívida do Piauí para a senhora e da senhora para o Piauí? A maior dívida é a gente continuar. Nosso sonho é continuar, né, fazendo o que a gente sabe fazer. E a nossa herança é deixar o nosso legado, continuar fazendo. E o olhar dentro da porteira, o bem-estar, né, o bem-estar do colaborador, ele se concreta quando a gente olha fora da porteira para o município, né, para o entorno das propriedades e vê que cresceu, e vê que transformou, e vê que a gente está absorvendo a mão de obra. E com toda a tecnologia que impacta hoje o agro, né, que vocês sabem que É um grande pulso, é um grande player do Brasil, é um dos pulmões do Brasil, sem sombra de Com dúvida. Né? certeza. e nós estamos longe dos grandes centros, né? É o que é mais... E a gente tem que capacitar os nossos colaboradores, criando oportunidade para eles virem com tecnologia para dentro da porteira. E eu fiquei mais encantado ainda que a sua família, o seu grupo se preocupa muito com a educação, né? Então, Muito. É. Porque a educação é tudo. ela revoluciona Transforma. Transforma. qualquer realidade. E aí, esse sonho que eu fiz e deu certo é o que me motiva a continuar, né? Investindo nos nossos jovens, na nossa mão de obra futura, né? Porque a gente precisa de capacitação, a gente precisa de escola técnica na nossa região, porque é um grande celeiro. E a tecnologia, ela veio, ela não tem como regredir. Não tem ré. Não. Não tem ré. E a capacitação é crescente e nós temos um case de sucesso. A gente consegue fazer um projeto, né, de formação profissional que é muito olhado, né, e que ninguém consegue copiar o que a gente conseguiu fazer, né, que é a parceria junto com a Fundação Sunji Nishimura, em Pompeia, que a gente leva jovens a praticar, né, agricultura de precisão, né, lá dentro da FATEC, em São Paulo, que nos acolheu, né, e que é uma responsabilidade, um elo de construção de amizade, né, por duas famílias. Lá é Sunji Nishimura, né, que é o Japão, né, a Jacto, e nós, holandeses, né, que também a gente valoriza. Holandeses brasileiros. Isso. Olha, assim, eu acho que tem que ter um... São muitos assuntos aí. São por muitos isso até tópicos, que a gente não falou em números, porque eu acho que o importante era contar primeiro de como foi essa transformação dessa história, né? Para entender, para criar o alicerce, para... Eu não tenho a menor dúvida que esse podcast vai rodar o Brasil, os cortes vão rodar, porque são... Eu acho que se assemelha à cultura de qualquer grande família, com os seus problemas, com os seus erros, com os seus acertos, e que no final dá tudo certo, sempre. Mas o que é melhor ainda é que proporciona a mudança a outras famílias, que isso para mim é o extraordinário. Exatamente. Né? É você não se fechar e você pulverizar todo esse conhecimento e mudar a realidade de quem tem ao seu redor. Né? E acho que para mim isso é incrível. E eu queria de cá, assim, já fazer um segundo convite, quando a senhora estiver por aqui, não mais para a gente falar e contar essa história, mas para a gente falar da revolução do agro no nosso estado. Eu acho que se a gente puder compartilhar essa história com quem precisa escutar essa história, eu acho extraordinário, sabe? E para mim, assim, eu estou simplesmente encantado pela força, pela determinação, principalmente. Pela história. Né? E pela figura feminina, sabe? Que eu sou a base... Empoderamento, né? Essa força, né? A base familiar. Eu acho que é bem isso, sabe? É bem isso, e acho que é isso que entra para a história. Verdade, verdade. A união, a família, né? O nosso empenho, ele está muito acima, né? Junto dos sonhos, né? E eu acho que sonhar, a gente sonhou junto.
Por isso que a gente conquistou junto tudo isso que a gente construiu. Quando eu olho para trás e vejo todo aquele empenho, vejo aquele jardim no meio de uma lavoura, que ele fala por si só as boas práticas, né? E essa certificação do nosso algodão é 100% certificado, né? E a nossa algodoeira é certificada, né? A certificação, ela abraça a nossa causa em dizer que a gente está fazendo tudo certo. Então, é um compromisso, é um caminho que a gente busca, né, para a gente conseguir uma autoafirmação, né, na segurança de fibra, de alimento, né, a segurança alimentar. E de levar isso para o mundo inteiro e dizer que é produzido aonde? No Piauí. É isso que é bacana. A senhora aceita um segundo convite quando estiver Claro. aqui? Por gentileza, viu, pessoal? Por gentileza, faço questão. Eu quero muito agradecer. Eu sei que o seu tempo é muito escasso e ter parado para bater esse papo com a nossa audiência, com a meninada. Eu não tenho a menor dúvida que sua história vai inspirar milhares de histórias. E eu acho que o fortalecimento familiar passa por isso, né? Ele não passa pelo individual. O eu que tenho que fazer sucesso. Eu aprendi na vida que qualquer sucesso pessoal e esse sucesso pessoal trazer a falência familiar, isso não é sucesso. Exatamente. Né? E assim, eu quero deixar meu convite a todas as mulheres, né? Desse universo, desse Instagram mundo... dela, por favor, né? Desse mundo agro, dessas mulheres que elas vêm se juntar para a gente caminhar junto. O meu grande sonho é inspirar mulheres, ensinar e ajudar mulheres para que elas, juntas, a gente faça a comunicação. Que o campo chega na cidade, a cidade vá até o campo e que a gente consegue a comunicação e falar desse agro que a gente tem uma responsabilidade social e ambiental. Gigantesca. Muito. A senhora não tem um podcast ainda? Tem que ter. Absolutamente. Vou pensar. Mais uma vez, muito obrigada, senhora Sanders. Posso chamar assim? Pode, com muito orgulho. A senhora é uma simpatia, Sanders. passa Obrigada. muita firmeza no olhar, muita Obrigada. determinação. E é um grande exemplo para o mundo inteiro. E que bom que a senhora veio para o Piauí. Deixa eu falar mais uma Fale. coisa. Deixo aqui do coração. O agro é o amor, a grandeza, a riqueza e o orgulho do nosso estado, Piauí, Brasil. Muito bem. Aí. Salva de palmas! E eu O Fa- tiro o chapéu. Total. Ela não pôs o chapéu. Põe o chapéu agora para finalizar. Oh. Olha, vai lá no Instagram, por favor, siga, por gentileza, coloca na tela aí. Coloca na tela o Instagram, mais uma vez, por gentileza. Coloca na tela, siga, por favor, nas redes sociais. Você já tem canal no YouTube? Não, vou brigar com ele. Tem a Fazenda. grupo, né? O grupo O grupo tem. tem. O grupo tem, ele conta. Mas a senhora também tem que ter. Mas eu tô assim... Nos shorts, mostrando de manhã, né, Will? Como é que tá a fazenda. olha, vamos pensar... Mas tá aí, tá na tela ali em cima, ó. Por gentileza. Deixa a tela... tá aí, ó. Você já coloca lá, já se inscreve, tá bom? Já segue. Vamos aumentar esses seguidores. Vamos aumentar e muito, tenha certeza. Mais uma vez, obrigado pela honra. Obrigada, Alessandra. Espero que você tenha sido bem tratada. Muito, muito, muito. Tô feliz. Mas é para voltar. Volto, sim. Eu acho que a gente tem muito ainda pela frente. Sem sombra de dúvida. E hoje vocês fazem parte do nosso projeto. Porque falamos a mesma língua, propagamos a mesma ideia de crescimento e de transformação do nosso Piauí. Verdade. O Piauí deve ser sempre olhado pelo lado cheio do copo e nunca pelo lado vazio. Porque a Isso. gente tem que potencializar o que a gente tem de extraordinário. E o agro, sem sombra de É a dúvida. força. Só para você ter ideia, o spoiler para o próximo episódio. Essa linda e maravilhosa fazenda, ela tem 90% de energia limpa. O que é extraordinário. Tem aeroporto próprio. Recebe visitas dos mais espetaculares empresários do agro de todo o Brasil. Pra você ter ideia, tem eventos que chegam até 25 aviões particulares no mesmo lugar. E é aqui no Piauí. Por isso, spoiler para o próximo episódio. Obrigado. Até a próxima. Esse aí é o cast do Piauí. Para o mundo! Valeu, Kilson. Vamos montar uma fazenda aqui, o gente. Agora, hein?